Continuando, pessoal, então ainda falando sobre a indisponibilidade de bens, a gente já entendeu um pouquinho, né, essa questão do deferimento ou não desse pedido de indisponibilidade. Agora eu quero trabalhar com vocês também algumas questões com relação a quais os bens podem sofrer essa indisponibilidade, né? Quais são os bens sobre os quais deve recair essa indisponibilidade de bens. Por que é importante a gente entender isso? Porque não são todos os bens daquela pessoa que está sendo acusada da prática de um ato de improbidade que vão ser decretados indisponíveis. Eu tenho que decretar, né, o juiz, né, quando vai decretar, ele vai decretar a indisponibilidade de bens que sejam suficientes para arcar com o que nós temos previsto em lei. Então, indo para a análise desses bens sobre os quais deve recair essa indisponibilidade, o artigo 16, parágrafo 10, ele fala que deve recair essa indisponibilidade sobre os bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário. Então, eu tenho que me preocupar, né? O juiz, quando ele vai ali se preocupar em decretar, em calcular a quantidade de bens daquele acusado que vão ser decretados indisponíveis, ele vai fazer esse cálculo em cima daqueles valores que vão garantir o integral ressarcimento do dano ao erário. Eu quero garantir que lá no final, aquela pessoa tenha bens suficientes para ressarcir o erário. E aí a lei, ela deixa muito claro para a gente que esse cálculo, né, da quantidade de bens sobre os quais deve recair a indisponibilidade não pode incidir sobre valores de multa civil e nem sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Então, quando o juiz ele vai calcular o quanto de bens daquele acusado vai ser decretado indisponível, ele não pode colocar dentro desse cálculo o valor de multa civil. Lembra que lá no artigo 12, além de ter que devolver o que eu causei de prejuízo ao erário, além de ter que devolver aquilo que eu acrescentei ilicitamente ao meu patrimônio, eu tenho também uma outra sanção, que é a sanção de multa civil. Antigamente, antes dessas alterações todas de 2021, nós tínhamos o entendimento do STJ que falava que eu poderia colocar nesse cálculo também o valor de multa civil, para garantir que lá na frente, se ele fosse condenado, ele teria dinheiro para pagar essa multa civil. Agora, o texto da lei, ele deixa claro que não. Então, esse cálculo dos bens que vão ser decretados indisponíveis, eu não posso incidir, né? Eu não posso colocar nesse cálculo os valores de multa civil e, claro, nem acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita, né? Se eu tenho uma atividade, se aquela pessoa, né, que está sendo acusada da prática de um ato de improbidade, ela teve um acréscimo patrimonial em virtude de atividades lícitas, também não vai recair esses valores, tá certo? A lei ainda traz para a gente, lá no artigo 16, parágrafo 11, uma prioridade da indisponibilidade. Como eu já disse para vocês, em alguns momentos aqui, né, na nossa aula de improbidade, a lei, ela tende a trazer um pouco uma proteção àquela pessoa que está sendo acusada, que está respondendo pela prática de um ato de improbidade. Então, a lei, no artigo 16, parágrafo 11, traz uma prioridade. Quais seriam os bens que teriam prioridade para a decretação dessa indisponibilidade? Para garantir que aquela pessoa, por exemplo, ela não tenha de cara a sua conta, o seu dinheiro em conta bancária decretado indisponível. Porque aí fica mais difícil dele viver, dele pagar as contas. Então, o parágrafo 11, ele traz para a gente uma prioridade dessa indisponibilidade. Quem que vai ter ou quais bens vão ter prioridade para a decretação da indisponibilidade? Veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias e só no final o bloqueio de contas bancárias. Então, olha toda a prioridade, olha todo o caminho que a gente tem até chegar lá no último, que é a possibilidade de bloquear uma conta bancária, de bloquear um determinado valor que está lá na conta daquela pessoa. Eu tenho que primeiro decretar indisponíveis veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias e só no final eu tenho o bloqueio de contas bancárias. Por quê? Porque a lei ela deixa claro que essa prioridade ela é de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Então, eu só vou bloquear a conta bancária se for a última coisa, se não tiver mais nada para fazer. Porque se eu bloqueio contas bancárias, eu dificulto um pouco mais a subsistência do acusado, eu diminuo um pouco mais ou dificulto um pouco mais a atividade empresária daquele acusado ao longo do processo, né, as atividades que ele pode vir a exercer, né, numa empresa, enfim. Então, ações e cotas de sociedade, bloqueio de contas bancárias estão lá no final,
justamente para garantir, né, essa proteção, de alguma maneira, àquele que está sendo acusado pela prática de um ato de improbidade. No mesmo sentido, o artigo 16, parágrafo 13, ele veda a indisponibilidade de uma quantia determinada em conta bancária. De acordo com o parágrafo 13 lá do artigo 16, é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Então, o valor de até 40 salários mínimos, ele não pode ter a decretação da indisponibilidade. É uma forma de garantir a subsistência também daquele acusado, né? Então, se ele tem vários milhões de reais lá, eu posso decretar a indisponibilidade dos vários milhões de reais, mas eu tenho que deixar 40 salários mínimos ali garantidos para aquela pessoa que está sendo acusada, tá certo? E também temos, em regra, uma vedação da decretação de indisponibilidade do bem de família, lá no artigo 16, parágrafo 14. Na verdade, ele traz uma regra e ele traz também a exceção. De acordo com o parágrafo 14, em regra, é vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu. Essa é a regra, que também vai totalmente contra uma decisão que a gente tinha do STJ anterior a essas alterações de 2021. Antes, o STJ tinha um entendimento claro de que era possível, sim, a decretação da indisponibilidade, inclusive do bem de família do réu, né, daquele acusado pela prática do ato de improbidade. Agora, a gente já tem expressamente aqui na lei que a regra é que é vedada essa decretação. Só que o parágrafo 14 traz a regra, mas traz também a exceção. Ele fala que é vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme o artigo 9º. Então, se aquele imóvel ele é fruto de uma vantagem patrimonial indevida, aí vai ser possível a decretação da indisponibilidade desse bem de família. Mas a regra é que o bem de família do réu ele tem que ficar protegido nessa situação, né, nessa decretação da indisponibilidade. Tá certo? Outro ponto importante com relação à indisponibilidade, para a gente finalizar esse assunto, é uma previsão que nós temos lá no artigo 16, parágrafo 6º, que possibilita a substituição dos bens que foram decretados indisponíveis. De acordo com o parágrafo 6º do artigo 16, é permitida a substituição dos bens indisponíveis por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu. Então, o réu ele pode requerer a substituição desses bens. Vamos imaginar que, sei lá, 3 bens imóveis do réu foram decretados indisponíveis. O réu, se quiser, ele pode fazer esse requerimento e falar, gente, olha só, ô juiz, libera esses meus bens imóveis e eu vou dar aqui um calção. Eu vou dar uma fiança bancária, eu vou pagar eu vou trazer um seguro garantia judicial. Então, é uma forma dele liberar aqueles bens, que talvez ele queira, né, liberar por algum motivo, e dar ali um calção para garantir que lá na frente ele vai ter bens suficientes, ele vai ter dinheiro suficiente para devolver. Tá? Então, é permitida essa substituição desses bens a requerimento do réu, né, dos bens que foram decretados indisponíveis, e também é permitida a sua readequação durante a instrução do processo. Foi decretada a indisponibilidade de 3 imóveis daquele réu. Vamos imaginar que a soma desses 3 imóveis dá 6 milhões de reais. Porque fizeram um cálculo ali mais ou menos, né? O juiz fez um cálculo de que lá na frente ele teria que ressarcir o erário em 6 milhões de reais. Só que aí, ao longo da ação de improbidade, se percebeu que, na verdade, não são 6 milhões, são 3 milhões. Então, ele pode, ao longo da instrução do processo, pedir essa readequação. Falar, gente, olha, se for lá na frente eu for condenado, eu vou ser condenado no máximo para 3 milhões. Então, vamos readequar isso aqui? Vamos liberar 3 milhões e deixar só 3 decretados indisponíveis? Então, é possível tanto essa substituição quanto também essa readequação durante o processo. Tá certo? Então, essa foi a indisponibilidade de bens que, como eu disse para vocês, já existia, mas que também traz grandes novidades quando a gente tem todo esse detalhamento com relação à indisponibilidade. Como eu disse para vocês, a indisponibilidade de bens ela pode acontecer tanto antes do ajuizamento da ação, quanto depois do ajuizamento da ação de improbidade. Ela tem uma natureza cautelar, ela pode ser antecedente ou incidente. Vamos imaginar que a gente teve ou não essa decretação de indisponibilidade, a gente vai agora para a análise da própria ação de improbidade administrativa. Então, o próximo ponto que a gente trabalha aqui, sem dúvida nenhuma, um ponto importante também, é a ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade, ela está prevista para a gente lá no artigo 17.
E já no caput do artigo 17, nós temos uma grande polêmica com relação à legitimidade ativa da ação de improbidade. Por que a gente tem uma grande polêmica? Hoje, o caput do artigo 17, ele traz expressamente que é o Ministério Público que tem legitimidade para ajuizar a ação de improbidade. Então, para o artigo 17 caput, o Ministério Público é o único legitimado, seguindo letra de lei, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai aprofundar, mas seria o único legitimado para ajuizar a ação de improbidade. E isso foi uma grande mudança em comparação com o texto antigo da lei, porque o texto antigo da lei, lá no próprio 17 caput, né, antes das alterações de 2021, ele trazia que eram legitimados para ajuizar a ação de improbidade o Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada, a pessoa jurídica que sofreu aquele ato de improbidade. Então, a dúvida que surgiu quando nós tivemos essa alteração de 2021 é falar, uai, e cadê a pessoa jurídica? A pessoa jurídica lesada, a pessoa jurídica que sofreu o ato de improbidade, não tem também esse direito? Porque, seguindo o texto da lei, ela não tem. Ela não tem essa legitimidade, porque o Ministério Público é o único legitimado que aparece lá no caput. A pessoa jurídica, ela até aparece no texto da lei, lá no parágrafo 4º do artigo 17, que fala sobre a possibilidade da participação da pessoa jurídica interessada. Fala que a pessoa jurídica interessada, ela vai ser intimada para caso queira intervir no processo. Mas ela não aparece como uma legitimada a ajuizar a ação lá no caput do artigo 17. Logo depois que nós tivemos esse texto, né, alterado por aquela lei lá de 2021, chegou ao Supremo Tribunal Federal a discussão com relação à legitimidade da pessoa jurídica. Falaram, olha, qual que é o sentido? Por que tiraram do 17 caput a legitimidade da pessoa jurídica? E aí o STF, analisando essa questão da legitimidade, ele entendeu e está claro para a gente hoje que, apesar do caput do artigo 17 falar só do Ministério Público, a pessoa jurídica, ela também tem legitimidade. Eu tenho uma legitimidade concorrente da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica lesada, a pessoa jurídica que sofreu o ato de improbidade, tem também legitimidade, de acordo com o STF, para ajuizar a ação de improbidade. Tá certo? Tanto para ajuizar a ação de improbidade, quanto também para fazer o acordo de não persecução civil, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, onde a gente tem a atuação do Ministério Público, lá no caput do 17, o STF já deixou claro, a gente tem que também lembrar da pessoa jurídica interessada. Trouxe, inclusive, alguns pedaços da decisão do STF, porque eu achei bem interessante a maneira com que eles trouxeram e justificaram, né, fundamentaram essa decisão, e aí eu quis trazer para vocês aqui dois pedacinhos rápidos dessa decisão. O STF falou o seguinte, os entes públicos que sofreram prejuízos em razão de atos de improbidade também estão autorizados de forma concorrente com o Ministério Público a propor ação e a celebrar acordos de não persecução civil em relação a esses atos. Então, a pessoa jurídica, ela tem uma legitimidade concorrente com o Ministério Público, tanto para ajuizar a ação, quanto para celebrar o acordo de não persecução civil. E aí, olha essa parte aqui, como que ela é interessante, e eu acho que ela é uma excelente questão de prova, o texto dessa decisão, e aí por isso eu quis trazer para vocês. Olha o que o STF falou. Nas ações de improbidade administrativa, a atuação do Ministério Público é extraordinária na defesa do patrimônio público em sentido amplo. Por que ela é extraordinária? Porque o Ministério Público está pleiteando em seu próprio nome, em nome do Ministério Público, o interesse do patrimônio público. Então, é uma legitimidade extraordinária. Já a atuação da pessoa jurídica lesada é ordinária, pois objetiva a proteção em seu próprio nome daquilo que lhe é inerente, o seu patrimônio. Então, o que o STF está falando? Essa decisão está lá no informativo 1066, uma decisão de 2022. O que o STF está dizendo? Ele está falando, gente, como que vocês estão tirando do texto da lei o legitimado ordinário para essa ação? Se a pessoa jurídica que sofreu o ato, claro que ela tem legitimidade para discutir em seu próprio nome o seu direito, o seu patrimônio. Então, se o legitimado extraordinário, que é o Ministério Público, está previsto em lei, o ordinário também tem que estar previsto, tá certo? Então, tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica lesada tem hoje, de acordo com o STF, legitimidade para ajuizar a ação de improbidade, beleza? O artigo 17, parágrafo 4º, que traz essa participação da pessoa jurídica interessada, continua válido. Se eventualmente foi o Ministério Público que ajuizou a ação,
o Ministério Público ele vai intimar, o juiz, né, ele vai determinar a intimação da pessoa jurídica, que se ela quiser, ela pode intervir no processo. Mas é só lembrar que não é só o Ministério Público que tem essa legitimidade, tá certo? No próprio informativo 1066, o STF analisou o 17, parágrafo 14, e falou que o 17, parágrafo 14 é constitucional. Ele está certo. Se o Ministério Público ajuizou a ação, o juiz intima a pessoa jurídica para ver se ela quer participar. Mas não significa dizer que a pessoa jurídica, ela não pode, por si só, ajuizar a ação de improbidade. Beleza? Ainda com relação à ação de improbidade administrativa, primeiro ponto, né, o segundo ponto aqui que eu quero trabalhar com você são os requisitos da inicial e o foro da ação. De acordo com a Lei 8429, o foro da ação, ele é o local onde ocorrer o dano ou o local da pessoa jurídica prejudicada. Então, onde é que a ação de improbidade ela deve ser ajuizada? Ela deve ser ajuizada onde ocorreu aquele dano ou no local da pessoa jurídica prejudicada. Essa previsão está lá no artigo 17, parágrafo 4º-A. O artigo 17, parágrafo 4º-A, ele traz para a gente essa previsão. Flávia, beleza, então o foro da ação, estamos decididos aqui, estamos resolvidos. Justiça federal ou justiça estadual? Qual que vai ser o nosso entendimento aqui, gente? Se quem sofreu aquele ato de improbidade é uma pessoa jurídica de âmbito federal, a competência vai ser da Justiça Federal. Se o ato de improbidade foi praticado contra uma entidade estadual, municipal ou distrital, Justiça Estadual. Tá certo? Então, aqui a gente vai simplesmente analisar quem é que sofreu aquele ato, a entidade que sofreu aquele ato de improbidade. Se for uma pessoa jurídica de âmbito federal, Justiça Federal. Se for uma pessoa jurídica de âmbito estadual, municipal, distrital, Justiça Estadual. Inclusive, nós tivemos uma decisão do STF com relação à análise do prefeito que recebe verba federal. Com relação à legitimidade, a justiça competente para julgar as ações em que eu tenho um ato de improbidade de um prefeito que recebeu verba federal. E aí, o que o STF entendeu? O STF falou o seguinte: nas ações de improbidade administrativa, a competência da Justiça Federal é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal na relação processual, e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, se quem praticou o ato de improbidade administrativa foi um prefeito que recebia verba federal, o simples fato de ele receber verba federal não faz com que a competência seja da Justiça Federal. A competência vai ser da Justiça Estadual, tá certo? E aí um cuidado, eu coloquei esse cuidado aqui com vocês, cuidado com as súmulas 208 e 209 do STJ. As súmulas 208 e 209 do STJ, elas trazem a questão da competência da Justiça Federal quando a gente tem verba federal. Só que essa previsão, gente, ela é aplicada lá em âmbito penal. Não tem nada a ver com a gente aqui em improbidade administrativa. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Pouco importa a natureza da verba, se a verba é federal ou não. Eu vou sempre analisar a pessoa jurídica que sofreu o ato de improbidade. Beleza? Entendido o foro da ação e a justiça competente, a gente vai para os requisitos da inicial, que aparecem no artigo 16, parágrafo 6º. O artigo 16, parágrafo 6º, ele traz que são requisitos para a inicial da ação de improbidade administrativa a individualização da conduta do réu, os elementos probatórios mínimos, a não ser que eu tenha uma impossibilidade devidamente fundamentada. Então, eu tenho dois requisitos que precisam estar presentes aqui na inicial da petição, na inicial da ação de improbidade administrativa. Eu tenho que ter a individualização da conduta do réu e tenho que ter os elementos probatórios mínimos, a não ser que exista uma impossibilidade, né, e seja uma impossibilidade devidamente fundamentada. Eu não consigo, né, o Ministério Público não consegue já colocar lá na inicial os elementos probatórios mínimos. Então, se ele comprova essa impossibilidade, ok, preenchidos os requisitos. Mas, necessariamente, nós temos, em regra, que preencher esses dois requisitos. Eventualmente, pode ser que o juiz ele receba essa petição inicial e ele rejeite essa inicial. A rejeição da inicial, ela está prevista lá no artigo 17, parágrafo 6º-B.
O artigo 17, parágrafo 6º-B, ele fala que a rejeição da inicial, ela pode acontecer nos casos do artigo 330 do Código de Processo Civil, quando não preenchidos os requisitos do 17, parágrafo 6º, que a gente acabou de ver, ou quando manifestamente inexistente o ato de improbidade. Então, eventualmente, o juiz ele recebe aquela inicial da ação de improbidade e ele se depara com uma dessas situações aqui, aqueles casos de indeferimento de inicial, lá do Código de Processo Civil, do artigo 330. Se não forem preenchidos os requisitos do 17, parágrafo 6º, que a gente acabou de ver, ou se manifestamente não existiu aquele ato de improbidade, o juiz ele pode rejeitar a inicial. Pode ser que o juiz não rejeite, que o juiz receba essa inicial. E aí a gente vai para a parte do procedimento. De acordo com a lei, a partir do momento que a petição inicial ela está toda em devida forma, o juiz ele vai autuar e vai determinar a citação do réu ou dos réus para contestação. Esse procedimento está previsto para a gente lá no 17, parágrafo 7º. De acordo com o 17, parágrafo 7º, estando a petição inicial em devida forma, o juiz manda autuá-la e ordena a citação dos requeridos para contestação. Eventualmente, se você estudava improbidade administrativa há mais tempo, antes dessas alterações de 2021, cuidado, porque nós tivemos uma alteração importante aqui. Nós tivemos uma alteração importante por quê? Porque antes, lá no texto antigo da lei, o juiz, antes de receber a inicial, ele determinava uma notificação para aquele que estava sendo acusado, para que aquele acusado ele apresentasse informações. E aí, só depois dessas informações é que o juiz decidia se recebia ou não inicial e se intimava para contestar. Acabou essa história. O juiz recebeu a inicial, viu que está tudo certo, autuou a inicial, já determina a citação do réu para contestação. E o prazo para contestação, de acordo com a lei, é um prazo comum de 30 dias. Então, a gente vai ter um prazo comum de 30 dias para a apresentação da contestação. Pode ser que nessa contestação o réu ele apresente alguma questão preliminar, né? Ele discuta ali preliminarmente alguma coisa. E aí isso está previsto para a gente lá no 17, parágrafo 9A. De acordo com a lei, a decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu, ela é passível de agravo de instrumento. Então, se o réu ele apresenta ali naquela sua contestação alguma questão preliminar e o juiz ele rejeita essas questões preliminares, vai ser cabível o agravo de instrumento em face dessa decisão. Tá certo? Também temos lá no artigo 17, parágrafo 10b, como que vai se dar a atuação do juiz. Então, a gente vai ter a intimação do réu para apresentar a contestação, eu posso ter essa rejeição, né, dessas preliminares, mas a gente tem que entender como que o juiz ele vai atuar aqui. Então, o que a lei ela vai dizer? Oferecida a contestação, e se for o caso, ouvido o autor, não necessariamente tem que ouvir o autor, vai se ouvir o autor. Se for o caso, o juiz ele vai fazer o quê? Ele procederá ao julgamento conforme o estado do processo, se observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Então, se o juiz ele percebe que não existe aquele ato de improbidade, ele pode já, depois da contestação, já fazer o julgamento conforme o estado do processo, ou também poderá desmembrar o litisconsórcio com vista a otimizar a instrução processual. Se eu tenho uma ação de improbidade que foi ajuizada em face de vários réus ao mesmo tempo, para otimizar essa instrução, para otimizar a produção de provas, o que o juiz ele pode fazer? Ele pode desmembrar o litisconsórcio, ele pode separar a ação de improbidade em diversas outras ações, não tendo necessariamente que ter todos aqueles réus naquela mesma ação. Beleza? Com relação à decisão, o artigo 17, parágrafo 10c, ele vai dizer que, após a réplica do MP, o juiz ele profere decisão para indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade. O juiz ele não está decidindo aqui, tá, gente? O que o juiz ele vai fazer aqui é simplesmente proferir uma decisão em que ele indica aquele ato de improbidade que está sendo tipificado. Então, ele vai proferir ali uma decisão, depois de ter tido a contestação e, eventualmente, depois de réplica do Ministério Público ou da pessoa jurídica, né, que ajuizou a ação,
ele vai proferir uma decisão em que ele vai indicar qual foi o artigo da lei de improbidade que foi ferido, ou que aparentemente foi ferido. É vedado, de acordo com a lei, ao juiz modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Então, nessa decisão, a única coisa que o juiz vai fazer vai ser indicar. Então, olha, com base na contestação, com base na inicial, com base na contestação, com base na réplica do Ministério Público, se for o caso, aparentemente o ato de improbidade que estamos apurando é o do artigo 9º, inciso 14, por exemplo. Então, ele vai tipificar, ele vai apresentar ali com precisão a tipificação daquele ato, tá certo? Depois disso, nós temos a produção das provas. Então, depois que nós temos a decisão que a gente acabou de ver lá do parágrafo 10c, eu tenho a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir. Por isso que eu disse que nessa decisão aqui do parágrafo 10c, o juiz ele não está decidindo nada. Que eu nem produzi provas ainda. Ele está simplesmente indicando qual é aquele artigo, aquele dispositivo da lei de improbidade que o ato se enquadra. E aí, depois disso, intima-se as partes para que eles especifiquem as provas que pretendem produzir. É possível que nesse meio termo, em qualquer momento do processo, o juiz ele verifique que o ato de improbidade de fato não aconteceu. E aí o artigo 17, parágrafo 11, ele fala que em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Então, se a qualquer momento ali ele percebe que, de fato, aquele ato de improbidade não aconteceu, ele já pode julgar improcedente aquela demanda, tá certo? Também temos lá no artigo 17 a previsão de recurso, no artigo 17, parágrafo 21. De acordo com a lei, qualquer tipo de decisão interlocutória que nós temos ao longo dessa ação de improbidade vai ser cabível agravo de instrumento. Claro, né, gente? Se a gente está falando aqui de decisões interlocutórias, o recurso cabível é agravo de instrumento. Inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. A gente já tinha falado sobre isso, né? Mas aqui eles repetem essa previsão de que, em face daquela decisão do juiz que rejeita questões preliminares que o réu apresentou na sua contestação, por ser uma decisão interlocutória, vai ser cabível agravo de instrumento. Outro ponto que nós temos lá no artigo 17 são a questão das provas. As provas, elas estão previstas em alguns momentos lá na lei. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é com relação ao interrogatório do réu, que está previsto lá no artigo 17, parágrafo 18. De acordo com a lei, o réu ele tem o direito de ser interrogado sobre os fatos. Então, ele tem o direito de que naquela ação de improbidade administrativa ele seja interrogado sobre os fatos. Porém, a lei deixa muito claro para a gente que a sua recusa ou seu silêncio não implicarão em confissão. Então, o fato de o réu se recusar a ser interrogado, se recusar a responder ou ficar em silêncio, não significa que ele está confessando aquele fato. Tá certo? Isso está previsto para a gente lá no artigo 17, parágrafo 18 da lei. Da mesma maneira que eu não aplico essa presunção, né, de culpa, essa presunção da confissão, se o réu se recusar a falar ou se ele ficar em silêncio, o artigo 17, parágrafo 19, ele traz também outras questões que não se aplicam na ação de improbidade administrativa. O que não se aplica na ação de improbidade administrativa de acordo com o parágrafo 19? A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Então, se o réu ele não aparece para se defender, não vou presumir que aqueles fatos alegados pelo autor eles são verdadeiros. Eu não tenho essa presunção de veracidade aqui no caso de revelia. Não se aplica também na ação de improbidade a imposição de ônus da prova ao réu. Também não temos essa possibilidade. Também não se aplica na ação de improbidade o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato. Se for ajuizada mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato, o Conselho Nacional do Ministério Público ele vai resolver esse conflito. Então, ele vai decidir qual vai ser o Ministério Público competente para aquela ação, né? E, consequentemente, qual vai ser a ação de improbidade que vai continuar existindo, né? Que vai continuar correndo.
E também não se aplica na ação de improbidade o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Também é uma novidade, porque antigamente isso aqui a gente tinha entendimentos contrários, entendimentos jurisprudenciais, decisões do STJ que diziam que seria essa possibilidade, que haveria essa possibilidade aqui. Agora não mais, tá? Então não se aplica na ação de improbidade o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Beleza, gente? Tudo certo até aqui? Deu para a gente entender todo esse caminho, né, da ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade administrativa, que, como eu disse para vocês, é necessária para que eu tenha aplicação daquelas sentenças lá do artigo 12. A única daquelas sentenças que poderia ser aplicado na via administrativa, por exemplo, através de um PAD, seria a perda da função pública, né, a demissão do servidor, porque aí é uma possibilidade também na via administrativa. Agora, as demais penalidades que a gente tem lá no artigo 12 da Lei 8.429, para serem aplicadas, é necessário uma condenação na ação de improbidade. Quero falar mais um pouquinho sobre a ação de improbidade administrativa, mas agora não com relação ao procedimento, mas com relação à natureza dessa ação. E aí depois a gente continua com outros pontos importantes da Lei 8.429. Vamos agora para o próximo bloco para a gente continuar esse nosso assunto.